Você já parou para pensar em que momento nasceu o machismo? A gente entende que o machismo é um produto cultural, então é de se pensar que em algum momento da história da humanidade alguma chave virou e a opressão se tornou cultura. Mas como? Quando? Por quê? Meu nome é Carolina Packer e hoje a gente vai se aprofundar melhor nesse mistério. Essas não são perguntas fáceis de se responder porque a gente não tem muitos registros conclusivos sobre isso. Basicamente, a gente não tem provas suficientes para afirmar com precisão o que aconteceu. O que a gente tem são especulações, fundamentadas em alguns poucos artefatos, muitos mitos e um olhar contaminado, porque a gente pensa sobre tudo isso a partir de conceitos modernos que não existiam milhares de anos atrás. Então, o que eu vou entregar aqui é o que eu considero a hipótese mais provável. Os mais conservadores dizem que o domínio masculino é um processo natural, só que eles ignoram que, além da biologia, a gente também é produto cultural. Antropólogos e historiadores, como Yuval Harari e Gerda Lerner, argumentam que, quando a gente se tornou bípede e a gente passou a andar em pé, a pelvis acabou sendo achatada, estreitada, e por causa da cabeça muito grande dos nenéns, era difícil sobreviver ao parto. Os que sobreviviam nasciam um pouco mais cedo, com a cabeça um pouco menor, e aí precisavam de tempo aqui do lado de fora para terminar de se desenvolver. Tanto que os médicos chamam hoje os primeiros meses de vida do bebê de quarto bimestre de gestação, porque a gente termina de se desenvolver aqui do lado de fora mesmo. Nem mesmo a sexualidade humana pode ser medida por parâmetros naturais, uma vez que a gente pratica o celibato, por exemplo, por questões morais ou religiosas, e porque muitas vezes a gente nega o que poderia ser chamado de instinto natural por causa das relações sociais. Que outro animal deixa de transar para não ficar mal falado, por exemplo? Depois de compreender esses processos, fica nítido como tanto os dogmas religiosos quanto as teorias naturais foram usadas para perpetuar essa estrutura, para manter o controle sobre o corpo feminino e para eximir a responsabilidade de resolver a questão. Essa visão tradicionalista alega que a mulher tem a função primordial de dar à luz e cuidar da cria, enquanto o homem, mais forte fisicamente, sai para a caça e é o provedor, o que se traduz numa certa superioridade, que foi perpetuada até os dias de hoje. Essa teoria ignora todas as mudanças sociais, conforto, tecnologias, como hospitais, mamadeiras, link, carrinho de bebê, enfim, até mesmo o aumento da expectativa de vida. Os homens e as mulheres não vivem mais em estado natural. A história nos mostra que a gente foi se distanciando da natureza conforme a gente foi aperfeiçoando a cultura. E também é muito interessante perceber como a natureza é usada como desculpa para os atos masculinos mais infames, mas você nunca vai ouvir as mesmas pessoas usando, sei lá, ovulação para justificar uma traição natural da mulher, por exemplo. Além disso, se esse domínio fosse puramente natural, seria universal, aconteceria em qualquer lugar, qualquer época. Por isso, um dos pontos centrais dessa discussão é a universalidade. Acontece que a gente tem vestígios de que mesmo na pré-história já tinha sociedades plurais, muitas em que os papéis de gênero eram complementares, nivelados. O mito do homem caçador é uma narrativa que serve muito bem ao patriarcado, mas hoje se acredita que grande parte da alimentação das tribos caçadoras-coletoras não vinha da caça de animais grandes, vinha de animais pequenos e da coleta de frutos e verduras, que eram praticadas pelas mulheres e pelas crianças. Então, sim, é bem provável que certo status fosse conferido aos caçadores, mas o sustento do bando não era tarefa dos homens, era tarefa de todos. Tem um arqueólogo chamado James Millard que, nas escavações de Çatalhöyük, um assentamento pacífico e sem registro de guerra nenhuma que existiu na Turquia por volta de 6.000 a.C., ele considerou que não existia uma hierarquia naquele povoado, nem mesmo de gênero, já que as moradias tinham tamanhos muito similares e não existia nenhum vestígio de palácio, de templo, e as mulheres também eram enterradas com ouro, espelhos, outros pertences. Algumas delas até recebiam um tipo de enterro especial em que os ossos delas eram pintados de vermelho. Para esse arqueólogo, as mulheres e os homens compartilhavam poder. Também porque elas eram representadas em algumas pinturas de ritual de caça. Ele acredita que essas mulheres desenvolveram a agricultura e controlavam os produtos, e que tem evidências suficientes para afirmar que Çatalhöyük foi uma sociedade matriarcal. As conclusões desse arqueólogo foram questionadas por muitos estudiosos depois disso,
Até porque quem garante que ossos pintados de vermelho significam um maior status, por exemplo? Mas a gente precisa considerar o que seria de fato uma sociedade matriarcal, porque como a gente vive num sistema de opressão que a gente chama de patriarcado, é lógico assumir que um matriarcado seria o inverso equivalente, ou seja, mulheres com poder e homens sem. Mas o conceito de matriarcado ainda é difuso, é muito diverso. Para Gerda Lerner, historiadora e pesquisadora especialista em história da mulher, a nossa visão é turva porque a gente tem dificuldade de separar sistemas igualitários da ideia de matriarcado. Tem ainda outros dois conceitos que também são bastante confundidos: matrilocalidade e matrilinearidade. Matrilocalidade é quando, depois de casados, os noivos vão se mudar para casa ou para a região onde vive a mãe da noiva. E matrilinearidade é quando a linhagem é contada a partir da descendência da mãe. Então os nomes, os bens, enfim, passam de mãe para filha. Por conta dessa escavação, é possível a gente dizer que em Çatalhöyük a organização social fosse matrilocal, não necessariamente matriarcal. De qualquer forma, por mais que algumas interpretações dele fossem um pouco exageradas, já que ele acha, por exemplo, que a agricultura deu status elevado às mulheres, e em outras sociedades a gente viu que aconteceu exatamente o oposto, a escavação nos indica, com evidências sólidas, que existiu por lá algum sistema bem diferente do patriarcado. Não só lá, né? Outros modelos alternativos foram observados tanto em outras escavações, como Hacilar, quanto na história das nações originárias antes das colonizações. As mulheres iroquesas, por exemplo, um dos povos nativos da América do Norte, tinham um papel social muito importante na distribuição da comida e participavam do Conselho de Anciões. Mas a gente também vê essas relações em sociedades tribais modernas. Em Minangkabau, por exemplo, as propriedades são transferidas de mãe para filha e as mulheres governam internamente. Em Udaab, existe um ritual em que os homens competem num tipo de concurso de beleza. Eles se maqueiam, se montam inteiros para que as mulheres escolham seus parceiros. Enfim, existiram e existem sociedades onde homens e mulheres dividem bens, tarefas e decisões importantes. Então, se não é universal, como a gente chegou até aqui? Existem outras teorias, tá? Mas eu vou abordar aqui as duas principais. A primeira diz que a opressão de gênero começa logo depois da Revolução Agrícola, entre 8 e 5 mil anos antes de Cristo, quando os homens deixaram de ser nômades-coletores e passaram a viver em assentamentos, cultivando o próprio alimento. Com a papinha de trigo, as mulheres passaram a amamentar menos tempo e, por isso, deixavam de produzir um hormônio que a gente produz quando está amamentando, que tem o objetivo de impedir que a gente engravide de novo. E aí as mulheres que, quando eram caçadoras-coletoras, tinham um filho a cada 3, 4 anos, passaram a ter quase um filho por ano. E aí elas ficavam confinadas com a tarefa de criar as crianças. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, vai surgir o conceito de propriedade privada. A terra que é cultivada é daquele quem cultivou e tudo aquilo que ela produz. E aí, para garantir que as terras passassem para os filhos legítimos do dono original, a famosa herança, a mulher tinha que se relacionar só com um homem, aquele que tinha direitos e podia ser considerado dono de alguma coisa. Além disso, mulheres geravam força de trabalho. A ideia de proletariado vem de prole, os filhos que vão trabalhar. Mas essa versão não explica o porquê que as mulheres aceitaram essa condição, ou o porquê que já nesse ponto os homens teriam direito sobre a terra. E tem um certo consenso de que as mulheres que descobriram a agricultura, então seria lógico que elas controlassem o excedente plantado, como parece ser o caso em alguns assentamentos, né? Mas talvez essa relação tenha se intensificado com a pecuária, já que é muito provável que os homens tenham desenvolvido o controle sobre os animais, né? Mas também se sabe que em determinados locais foi a agricultura que surgiu primeiro, em outros a pecuária. Mas enfim, mesmo com as lacunas, a base da teoria do Engels é muito sólida. E tudo que vem depois dela vem para concordar, discordar ou melhorar essa teoria. A segunda teoria, que eu acredito que seja a mais completa, parte do tabu do incesto. A sobrevivência das tribos dependia muito de conseguir manter a densidade populacional, e para isso, a quantidade de mulheres e de partos bem-sucedidos podia ser determinante, já que as taxas de mortalidade materna e infantil eram altíssimas. Uma vez que o incesto parece ser um tabu universal, para evitar que os homens procriassem com as suas irmãs, surgiu o comércio de mulheres, que podia acontecer de algumas maneiras, mas principalmente através do roubo de noivas, ou então do casamento arranjado, basicamente estupro.
Roubar meninos ou até homens adultos para aumentar a população de uma comunidade não seria tão certeiro, porque eles poderiam se revoltar contra os raptores ou ainda buscar voltar para as tribos originais, né? Já as mulheres, depois de serem roubadas e tornadas mães de forma forçosa, passavam a priorizar a vida dos filhos e aí tendiam a aceitar as condições impostas pelo novo grupo. Aí, uma vez roubadas, elas tinham que ser protegidas, né, para não serem roubadas de novo. E esses raptos, eles causaram muitos conflitos entre as tribos. E aí, nesse processo, surgem dois conceitos. A do homem guerreiro, que além da ideia de proteção, ainda associa virilidade com sequestro e estupro, e a da propriedade privada, que eram as próprias mulheres. Então, para filósofos como Levi Strauss ou Meliassou, eu não sei falar o nome dele, a ordem dos fatores é um pouco diferente do que pensava Engels, porque a própria noção de propriedade privada não surgiu relacionada à agricultura, mas à mulher. Para esses caras, a propriedade privada surge com o controle reprodutivo da mulher. E pensar que até hoje eles querem controlar os nossos úteros, né? A gente não tá mais na antiguidade, mas eles ainda precisam da prole para trabalhar nas fábricas, no sistema de maneira geral. Enfim, as duas teorias trazem a ideia de propriedade privada como pivô dessas relações de opressão e a mulher como um objeto comercializado e controlado pelo homem a fim de gerar herdeiros e proletários. A partir disso, a gente sai do campo mais teórico e aí entra na história documentada. E é nítido como surgem filosofias, mitos, religiões com narrativas que mantêm essas mulheres presas dentro de casa com a única função de procriar. E aí, quando surge o conceito de cidadania, a mulher já nem entra na equação. Passa milênios sem direitos básicos. Mas aí a perpetuação do patriarcado e como a arte influenciou nesse processo é papo para outro vídeo. O raciocínio que eu apresentei aqui para vocês hoje é um paralelo entre três obras fundamentais: Sapiens, do Yuval Harari, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Friedrich Engels, e A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Esse último aqui ele é o mais completo sobre o assunto e também engloba a visão dos anteriores. É importante a gente buscar essas raízes para a gente entender que, uma vez que essas relações são históricas e culturais, elas podem ser moldadas e aprimoradas. E quanto mais diversas forem as nossas fontes, melhor. Enfim, é isso. Gostou do conteúdo? Então, eu tô começando aqui na plataforma e a sua opinião é muito importante pra mim, porque ela vai me ajudar a guiar os próximos conteúdos. Então comenta aqui embaixo o que você achou e já aproveita pra se inscrever. Ah, eu também tenho uma conta lá no TikTok que tem bastante conteúdo legal. Então se você gosta da plataforma, já me procura por lá. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!